Oi, para você que está assistindo, meu nome é Elton Júnior, sou professor de Física. Hoje a gente vai abordar dois assuntos, que é máquinas térmicas e ciclo de Carnot. De antemão, eu queria deixar uma característica que eu acho bastante importante, que é justamente a importância da gente estudar a parte conceitual desses assuntos. Porque vocês vão perceber que tanto no Enem, quanto vestibular, etc., cursinho, prova de concurso, aliás, desculpa, é, cai muito esse assunto de forma objetiva. Então, tanto os cálculos quanto a parte objetiva e conceitual mesmo é bastante importante, tá? Eu queria também deixar aqui de antemão dizer, né, que máquinas térmicas e ciclo de Carnot estão correlacionados em linha de frente. Então, vocês vão perceber que são assuntos bastante parecidos, tá? Peço também que vocês desconsiderem os ruídos. Caso se atrapalhe vocês, peço desculpa. Vamos começar então com máquinas térmicas. Bom, em uma definição simples de máquinas térmicas, nada mais são do que máquinas capazes de converter calor em trabalho. Recapitulando aqui, máquinas térmicas são aquelas capazes de converter calor em trabalho. Bom, elas funcionam em ciclos, tá? E utilizam duas fontes de temperaturas diferentes. Uma fonte quente, que é de onde recebe calor, e uma fonte fria, que é para onde o calor foi rejeitado, direcionado. Olhando de acordo com a nossa figura aí do slide, essa parte vermelha a gente chama de fonte quente. Essa fonte quente ela vai gerar um trabalho, logo em seguida que transforma assim em fonte fria. Vocês também têm que ter em mente e saber que em muitos enunciados de questões e provas, o calor da fonte fria vai estar sendo relacionado como sendo calor rejeitado. Então, quando vocês vê em algum tipo de enunciado falando sobre calor rejeitado, então você já sabe que trata-se sobre calor da fonte fria, tá? Vamos dar continuidade aqui. Em relação a parâmetros de cálculo, para ajudar a gente a no desenvolver das questões, a gente usa as seguintes expressões, onde que para fonte quente a gente fala que é Qzão, Qzinho, trabalho a gente fala T, mas em alguns livros é utilizado como W. E logo então, calor da fonte fria, calor cedido, a gente fala como sendo QF. Também é importante a gente falar sobre essa relação, porque também quando você vai estudar em livros, por exemplo, é muito comum a gente achar como sendo o calor da fonte quente como sendo Q1, trabalho como sendo W, e calor da fonte fria como sendo Q2, tá? Então já fica esse seguinte alerta para vocês. Bom, sobre máquinas térmicas, outra característica importantíssima é que elas usam os princípios da conservação de energia, tá? Que esse princípio é diretamente relacionado com a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que estabelece a equivalência entre energia térmica, que é o calor, a energia mecânica, que é o trabalho, baseando-se no princípio da conservação de energia, que diz: a energia não pode ser criada nem destruída, mas somente transformada de uma espécie em outra. Bom, a gente tem essa expressãozinha aí, digamos uma pequena fórmula, que é Qzão, Qzinho igual a T mais QF. A gente fazendo um reajuste de parâmetros, a gente consegue obter que o trabalho é a variação dos calores das fontes, tá? Bom, ainda sobre máquinas térmicas, vocês também vão ver digamos assim, muitas características não comuns, citações de êmbolos e etc. Outra citação que eu também acho bastante importante a gente ficar ciente é que, geralmente, para máquinas térmicas, isso também é citado em história, basicamente, porque antigamente pessoas que utilizavam máquinas térmicas para trabalhar sentiam dificuldades com seu rendimento, onde que era exigido algum tipo de material, por exemplo, carvão, ou até mesmo gasolina, etc. Esses materiais sofriam algum tipo de combustão por a gente descer um calor quente, um calor da fonte quente, por exemplo, em um sisteminha, esse calor da fonte quente aquece a água evapora, esse vapor aumenta a pressão da máquina, a máquina empurra, essa pressão empurra
o pistão da máquina e o pistão empurrar o êmbolo. Então, em termodinâmica, a palavrinha êmbolo é bastante utilizada. Então, você já fica ciente que nessa parte do ciclo de Carnot, geralmente, esse êmbolo, ele está relacionado ao trabalho justamente dessas máquinas térmicas, tá? Dando continuidade, como eu falei, do rendimento. É importante a gente frisar que o rendimento de uma máquina térmica é a razão entre a potência útil, trabalho produzido pela máquina térmica, e a potência total, que é o calor fornecido à máquina térmica pela fonte quente. Gente, é importantíssimo também a gente saber, o referencial aqui, o rendimento, ele nunca será de 100%, tá? O rendimento sempre será inferior a 100%, nunca será inferior. A gente tem essa formulazinha, que N é justamente o rendimento, Q1, como eu já tinha falado para vocês alguns instantes atrás, a gente referencia como sendo o calor da fonte quente, e o que está em cima é justamente o trabalho. O trabalho, que a gente também falou, pode ser considerado a variação da temperatura das fontes, tá? Bom, sobre as máquinas térmicas, também é importante a gente saber que ela trabalha com transformações cíclicas. Mas o que seria basicamente transformações cíclicas? É basicamente que sai da parte inicial e tem sua conclusão no seu estado de partida, tá? Então, tudo que sai da máquina térmica volta ao seu estado de partida, o que é bastante coerente, porque o calor que é exercido, no final, ele se torna um calor rejeitado, e assim fazendo, digamos, um loop. Bom, é muito importante também saber que, por ter essa característica de transformação cíclica, as máquinas térmicas, elas não possuem variação de energia. Então, a gente já sabe que máquinas térmicas trabalham com transformações cíclicas e que elas não possuem variação de energia. Logo, variação de energia é zero. Logo, todo calor trocado é igual ao trabalho. Este tal calor nada mais é do que o calor de ganho e o calor perdido, tá? Bom, chegando a outra compartição, refrigeradores, eles se encaixam no nicho de máquinas térmicas, só que é importante também que refrigeradores, ele é muito considerado em um senso comum como sendo o inverso de máquinas térmicas, apesar de se fazer parte desse nicho. Por quê? Porque a máquina térmica, justamente, a gente exerce o calor da fonte quente. O calor da fonte quente, como eu já havia dito, realiza um trabalho e logo vira um calor rejeitado. No refrigerador é justamente o contrário, é exercido um calor de fonte fria. Por exemplo, a geladeira, como está aí exposto. Geladeira, você coloca a substância dentro, numa tal determinada temperatura, e com o passar do tempo você vê que a temperatura vai caindo. Ou seja, o calor rejeitado é o calor da fonte quente, tá? Bom, também coloquei aí esse sisteminha, onde foi que eu acabei de explicar, que você colocado em determinados refrigeradores, substância é exercido uma fonte fria, onde realiza um trabalho, e o calor rejeitado vai ser o calor da fonte quente. Para refrigeradores é também importante a gente calcular a eficiência, que é justamente essa formulazinha, é igual a QF sobre o trabalho, tá? O trabalho está em módulo, ou seja, o trabalho sempre será em positivo, já que está em módulo. Bom, o E significa a eficiência, o QF é o calor da fonte fria e o teu trabalho exercido. Bom, é importante a gente fazer exercício de fixação também para esses assuntos. Vocês já perceberam, já devem ter percebido, que é um assunto fácil de ser compreendido, não é difícil. Realmente são fórmulas simples, porém que tem aplicações bastante triviais. Então é importante a gente fazer exercício de fixação, que é para a gente poder realmente ter um domínio a mais sobre esse assunto. Porque também não adianta, como eu falei no início, a gente saber somente a parte conceitual ou a parte de cálculo, sendo que as duas se complementam. Então vamos para o primeiro exercício. Bom, peguei um exercício, ele está modificado, tá? Mas peguei com base do Enem, onde fala que um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão, para que o aparelho possa funcionar. Fazendo uma pausa aqui, vocês lembram que eu falei no início
sobre antigamente as máquinas que eram usadas, máquinas térmicas, até hoje mesmo, até hoje em dia, que rola muito a questão da combustão, tá? Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de letra A, liberação de calor dentro do motor ser impossível. Letra B, realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Letra C, conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Letra D, transformação de energia térmica em cinética ser impossível. Ou letra E, utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável. Peço que vocês dêem uma pausa nesse vídeo e tentem fazer por si só, com base nas informações que eu acabei de fornecer a vocês, para ver se vocês conseguem desenvolver essa questão, até porque é uma questão objetiva, tá? Bom, fazendo análise das características nos dados, a gente tem a resultante letra C. Como eu falei, que era muito importante a gente ter em mente que qualquer máquina térmica, até hoje em dia mesmo, elas não possuem rendimento 100%, tá? E a gente vai ver isso em ciclo de Carnot daqui a pouco. Elas nunca têm rendimento 100%. O rendimento dela sempre será menor que 100%. Logo, a conversão integral de calor em trabalho vai ser impossível. Porque se eu exerço um tipo de calor que ele tem, digamos, 10.000 joules, o trabalho realizado sempre vai ter perda. Então, o calor rejeitado nunca será de igual a 1.000 joules, ok? Então, o calor inicial nunca será igual ao calor, no caso, o calor final, tá? Então, a gente já tem essa resultante aí, letra C. Conversão integral de calor em trabalho ser impossível, tá? Mas eu vou repetindo, rendimento de qualquer máquina térmica nunca é 100%. Seguinte questão, essa questão já envolve números. Um motor de combustão interna em cada ciclo de operação absorve 800 kcal de calor da fonte quente e rejeita 60 kcal de calor da fonte fria. Qual o rendimento dessa máquina? Fazendo a aplicação bastante básica da nossa fórmula, onde N é justamente o rendimento, a gente vai ter que o trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Trabalho, como eu já havia dito, é a variação dos calores das fontes. Então, o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Essas informações ele forneceu para a gente, fazendo a substituição de valores, 80 menos 60 sobre 80. Bom, 80 menos 60 vai ser igual a 20, 20 sobre 80, 0,25. Transformando isso em porcentagem, a gente tem que o rendimento é igual a 25%. Bom, outra característica que eu acho bastante importante a gente elevar, é bastante relevante, é que o rendimento sempre é dado em porcentagem. Então você vai achar um valor e vai transformar ele para porcentagem, tá? Bom, a gente encerra essa parte de máquinas térmicas e vamos falar sobre o ciclo de Carnot. Vocês vão perceber agora que realmente o ciclo de Carnot é bastante interligado a máquinas térmicas, tá? Bom, Sadi Carnot foi um físico e engenheiro francês, tá? Que ele desenvolveu um sisteminha que dizia justamente relevar essa parte do rendimento térmico, porque como eu falei para vocês, antigamente existia muito essa questão sobre as máquinas não dar um rendimento satisfatório para seus donos, máquinas térmicas, então Sadi Carnot desenvolveu um sistema que a gente vai ver agora. Esse sistema é dado por um gráfico que a gente chama gráfico PV, tá? E que geralmente é muito usual a descrição e representação de êmbolo, tanto para máquinas térmicas quanto para ciclo de Carnot, como eu já havia dito, que podemos imaginar um sisteminha que é gerado certa energia fornecida por uma fonte de calor, como por exemplo queima de carvão, e esta queima acaba ocasionando um trabalho que desloca um êmbolo, tá? Bom, Sadi Carnot, ele
ofereceu esse gráfico para a gente, onde visualmente a gente já consegue perceber que é um gráfico cíclico, tá? Tudo que sai do ponto A volta ao ponto A. E ele geralmente é feito por duas curvas, onde T1 é maior que T2, tá? E T1 é a temperatura da fonte quente, tá? Como eu acabei de falar para vocês na questão anterior, a fonte quente sempre será maior que a fonte fria, porque justamente a fonte fria é o calor rejeitado. Já que é o calor rejeitado, como eu disse para vocês, o calor da fonte quente que é exercido nunca será igual ao calor da fonte fria, justamente por ter perda. Por ter perda, o rendimento nunca é de 100%. Bom, essas interligações são feitas de maneira de A a B, B a C, de C a D e de D a A. É importante a gente saber que da ligação de A a B a gente vai ter uma curva isotérmica. O que seria uma curva isotérmica? Nada mais é do que uma curva na termodinâmica que a temperatura é constante. Então a gente tem essa pequena definição sobre isotérmica, tá? De B para C a gente vai ter uma curva adiabática. De C para D a gente vai ter uma curva isotérmica. De D para A a gente vai ter outra curva adiabática. Bom, recapitulando aqui, de A para B a gente vai ter expansão isotérmica. De B para C a gente vai ter expansão adiabática. De C para D a gente tem compressão isotérmica. E de D para A a gente vai ter compressão adiabática. Bom, a adiabática nada mais é do que um sistema isolado de qualquer troca de calor, tá? Como representado nesse gráfico aí, tá? Compressão adiabática, expansão isotérmica, expansão adiabática e compressão isotérmica. Bom, para Sadi Carnot, ele sugeriu justamente elevar essa perspectiva sobre rendimento de máquinas. Então a gente já tem que, para rendimento de qualquer máquina, é justamente essa fórmula que a gente usou anteriormente. Rendimento igual a trabalho sobre o calor da fonte quente. Para Sadi Carnot, ele sugeriu que a gente não ultrapassasse 100% do rendimento das máquinas, porque realmente isso não foi possível, mas que atingisse pelo menos o rendimento máximo de cada máquina, ok? Então, ele fez realmente essa relaçãozinha aí, onde a gente já consegue notar uma nova componente. Essa nova componente, a gente vê que é a temperatura. Antes a gente tinha a temperatura da fonte, e agora a gente está lidando com a própria temperatura também. Então, em módulo, o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente vai ser igual ao calor da fonte quente, temperatura da fonte quente sobre temperatura da fonte fria, tá? Fazendo parâmetros também, se a gente em relação, a gente consegue cortar o Q2 com T2, fazendo essa divisão a gente consegue chegar a 1. Então, o rendimento vai ser igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, tá? Então, fazendo a recapitulação novamente, a gente tem que Sadi Carnot foi um engenheiro e físico que visou estabelecer uma propriedade que elevasse a satisfação de máquinas térmicas, fazendo a seguinte relação que eu acabei de falar, onde a gente consegue atingir o maior rendimento de cada máquina térmica, justamente para melhorar a rentabilidade dos trabalhos, digamos assim, etc. Fazendo a aplicação, é muito trivial também a gente saber que em questões e enunciados, ele nem sempre vai falar que ele está pedindo sobre ciclo de Carnot, mas a gente consegue perceber quando ele dá informações a mais, por exemplo, o valor da temperatura e o valor da fonte fria, o valor da fonte quente, que geralmente é dado temperatura em Kelvin ou Celsius, e o valor da fonte quente ou o valor da fonte fria é dado em joules, tá? Então, uma máquina térmica de Carnot tem sua fonte quente a uma temperatura de 227 graus Celsius, enquanto a sua fonte fria opera a 27 graus Celsius. O rendimento dessa máquina é igual a... Bom, a gente já sabe que como está em Celsius,
diante ao SI, é importante a gente fazer a transformação para Kelvin, que é somando a mais 273 graus Celsius. 227 graus Celsius mais 273 vai ser igual a 500 graus Kelvin. 27 mais 273 igual a 300 graus Celsius. Isso para o valor da temperatura da fonte quente e o valor para a temperatura da fonte fria. Fazendo a substituição da fórmula, tá? O rendimento que a gente vai ter, se a gente cortar os zeros do 300 e 500, a gente tem 0,6, 1 menos 0,6, 0,4, transformando isso em porcentagem 40%. Então a gente tem que esse rendimento de tal máquina, através do teorema do ciclo de Carnot, digamos assim, é de 40%. Uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot recebe 800 joules de calor da sua fonte quente, que funciona a uma temperatura de 500 graus Kelvin. Considerando que a fonte fria dessa máquina encontra-se a 200 Kelvin, a quantidade de calor dissipada para a fonte fria para essa máquina corresponde a... Bom, a gente vai usar aquela... Aí ele já não perde o rendimento, né? Então a gente vai fazer aquela expressão que eu falei para vocês, que é o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente igual à temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Bom, fazendo essa substituição nos seguintes parâmetros, primeiro resultante que a gente sabe é que ele quer a quantidade de calor dissipada da fonte fria. Então já fica fácil que ele quer o QF, tá? Até porque ele deu nas suas informações as temperaturas em Kelvin e apenas uma temperatura em joules, tá? Então, fazendo a substituição, cortando os zeros do 200 com 500, a gente tem 0,4, vezes 800 joules, a gente tem que o valor da fonte fria vai ser igual a 320 joules. Mais uma questão. Uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot entre as temperaturas de 500 graus Kelvin e 300 graus Kelvin. Recebendo 2000 joules de calor da fonte quente, o calor rejeitado para a fonte fria e o trabalho realizado pela máquina em joules são respectivamente. Aí nós teremos que calcular dois resultantes, que no caso é o trabalho e o calor da fonte fria. O calor da fonte fria vocês já viram, essa coisa mais simples que a gente fez, essa questão anterior. Vamos fazer a substituição dos valores. A gente consegue achar que o calor da fonte fria é 1200 joules. Fazendo a substituição, tá? Toda vez que ele pedir calor da fonte fria ou calor da fonte quente, a gente usa essa expressãozinha aí, que é o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente, igual a temperatura fria sobre a temperatura quente, tá? Fazendo a substituição, a gente consegue achar a incógnita, digamos assim, que a gente procura. Então, QF é igual a 1200 joules. 1200 joules, a gente tem essa primeira resultante, que só de olhar pela questão a gente já conseguiria matar, né? E encontrando a variação de temperatura, que é Q1 menos Q2, 2000 menos 1200 igual o trabalho vai ser igual a 800 joules, tá? E é isso, gente. Obrigado por atenção, desculpa os ruídos, o gaguejado também. Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sido bastante esclarecedor. Que são assim assuntos fáceis de ser assimilados e que tem bastante importância, como eu já havia dito, a parte teórica e a parte da aplicação dos cálculos. E é isso. Obrigado, até a próxima.